Sylvester Stallone permanece até hoje um símbolo da era de ouro dos filmes de ação, um rosto que todo espectador europeu reconhece imediatamente. Ele se tornou o herói de uma geração inteira com Rocky e levou essa força pelos anos 80 e 90, moldando o gênero com filmes como Rambo, Cliffhanger ou O Demolidor. Hoje, aos 79 anos, ele continua trabalhando incansavelmente, escrevendo, produzindo e aparecendo em novos projetos que celebram sua longa carreira. Stallone mostra que as verdadeiras lendas não desaparecem, elas se transformam. Arnold Schwarzenegger é um dos poucos ícones cujo nome, mesmo para pessoas que nunca viram seus filmes, evoca imediatamente uma imagem: força, disciplina e uma determinação quase sobre-humana. Na Europa, ele alcançou status de culto, não só por seu papel como o exterminador do futuro, mas também por sua improvável trajetória de um garoto de vila austríaco a uma estrela mundial. Nos anos 90, ele dominou o cinema de ação com filmes como Vingador do Futuro, True Lies e O Último Grande Herói, que tornaram seu lugar na cultura pop intocável. Mas Arnold nunca foi reduzido apenas à força muscular. Ele se tornou governador da Califórnia, publicou livros, engajou-se em questões ambientais e de saúde, construindo assim um legado que vai muito além de Hollywood. Hoje, aos 78 anos, ele retorna constantemente às câmeras, mais recentemente na bem-sucedida série da Netflix Fubar. Ao mesmo tempo, ele continua sendo uma voz ativa para questões sociais, inspirando milhões com sua disciplina e compartilhando mensagens diárias com sua comunidade global. Sua vida é a prova de que a grandeza não surge apenas da fama, mas da capacidade de se reinventar constantemente. Tom Cruise é um dos últimos verdadeiros superstars, um nome que na Europa e em todo o mundo é garantia de sucesso de bilheteria há décadas. Seu avanço com Top Gun em 1986 o tornou o rosto de uma nova era de ação, mas foi somente nos anos 90 que ele consolidou seu status com papéis que combinavam exigência e adrenalina. A franquia Missão Impossível, que ele mesmo coproduz desde 1996, o transformou definitivamente em uma lenda. Não apenas porque ele geralmente executa suas próprias acrobacias ousadas. Essa intrepidez se tornou sua marca registrada e o fez parecer para muitos espectadores quase como um personagem de outro universo. Aos 63 anos, Tom Cruise não mostra nenhum sinal de desaceleração. Missão Impossível 8 tornou-se um dos filmes de maior sucesso de sua carreira, e ele já está trabalhando em outros projetos, incluindo novos spin-offs e possíveis sequências de seus papéis icônicos. Além das homenagens em Hollywood, ele continua cultivando sua imagem pública como alguém que nunca desiste, seja na tela ou na vida real. Apesar das controvérsias em sua vida privada, ele permanece uma figura constante no cinema internacional. Um ator que redefine os limites do possível repetidamente e cuja influência ainda será sentida por muito tempo. Keanu Reeves é uma daquelas figuras raras que são amadas não só por seus filmes, mas também por seu jeito de ser. Na Europa, ele é considerado desde os anos 90 um anti-astro misterioso, alguém que nunca buscou a fama, mas ainda assim a encontrou. Sua jornada começou com Bill and Ted e filmes românticos, mas o ponto de virada veio com Matrix. O papel como Neo o tornou um símbolo de toda uma geração que via nele um rebelde silencioso, que luta contra um mundo opressor. Décadas depois, ele repetiu essa proeza com John Wick, uma franquia que o catapultou definitivamente para a elite dos ícones de ação. Aos 61 anos, Keanu permanece incrivelmente presente. Ele atua em filmes, aparece em festivais e trabalha em novos projetos, ao mesmo tempo em que é celebrado por sua simplicidade. Seu tratamento com os fãs, paciente, respeitoso, quase amigável, lhe rendeu uma imagem única que quase nenhum outro astro consegue. Privadamente, ele vive recluso com Alexandra Grant, mas profissionalmente demonstra energia inabalável. Seja como Neo, como John Wick ou simplesmente como Keanu Reeves. Ele se tornou uma lenda moderna que prova que a verdadeira grandeza, muitas vezes, surge no silêncio. Bruce Willis
foi para a Europa mais do que um mero astro de ação. Ele foi o rosto de toda uma sensação cinematográfica. Com Duro de Matar, ele criou a figura do herói vulnerável que, apesar do medo e da dor, continua em frente. Essa mistura de humor, dureza e humanidade o tornou inconfundível nos anos 90. Seja em Armageddon, O Sexto Sentido ou Pulp Fiction, Bruce Willis demonstrou uma intensidade versátil que lhe rendeu reconhecimento mundial. Ele era um astro que parecia ao mesmo tempo legal e acessível, alguém em quem se acreditava porque se sentia. No entanto, os últimos anos trouxeram uma reviravolta que tocou muitos corações. Após o diagnóstico de afasia e, posteriormente, demência frontotemporal, ele se retirou completamente do cinema em 2022. Hoje, ele vive sob os cuidados amorosos de sua família, sua esposa, suas filhas e até mesmo sua ex-parceira, Demi Moore, que todos juntos tentam tornar seu dia a dia o mais digno possível. Enquanto sua saúde está em foco, seu legado cinematográfico permanece inabalável. Cada um de seus papéis lembra o quanto ele marcou o cenário de ação e thriller. Bruce Willis pode não estar mais diante das câmeras, mas seus filmes e as emoções que ele provocou viverão para sempre. Russell Crowe se tornou imortal na Europa principalmente por Gladiador, um filme que marcou não só sua carreira, mas também o cinema histórico moderno. Sua interpretação de Maximus, cheia de dor, dignidade e raiva silenciosa, lhe rendeu um Oscar e o transformou em um dos atores mais requisitados dos anos 2000. Mas Crowe nunca foi um astro que se contentou com um único triunfo. Com filmes como Uma Mente Brilhante, Prova de Vida e inúmeros outros dramas, ele demonstrou uma profundidade emocional que o catapultou muito além do gênero de ação. Hoje, aos 61 anos, ele continua sendo uma voz inconfundível no cinema internacional. Ele trabalha em projetos mais sérios, incluindo Nuremberg, no qual interpreta Hermann Göring, um papel que ressalta sua habilidade de dar vida a figuras históricas com uma gravidade sombria. Ao mesmo tempo, ele filma novos thrillers na Austrália e se dedica cada vez mais à música e a projetos cinematográficos pessoais. Embora não esteja tão constantemente diante das câmeras como antes, ele ainda possui um peso e uma presença que exigem respeito. Para muitos espectadores, Russell Crowe continua sendo um símbolo de quão profunda e poderosa a arte da atuação pode ser, quando vem de um verdadeiro fogo interior. Jackie Chan é uma lenda viva na Europa. Um artista que combina ação e humor de forma tão única que seu estilo permanece inigualável até hoje. Nos anos 90 e 2000, ele encantou milhões com filmes como A História da Polícia, O Mestre Bêbado e, mais tarde, a franquia A Hora do Rush. Sua coragem de executar todas as acrobacias por conta própria o transformou em um fenômeno que não apenas diverte, mas também inspira. Cada cena era uma dança de risco e precisão, impulsionada pelo sorriso de um homem que nunca parou de brincar. Aos 71 anos, Jackie Chan permanece mais ativo do que muitos esperariam. Ele retorna a franquias famosas, como a próxima sequência de Karate Kid, e nos últimos anos filmou vários projetos internacionais, incluindo Operation Panda e a continuação de O Mito. Recentemente, ele recebeu aplausos de pé no Critics' Choice Awards, uma prova do quão forte sua influência ainda é. Além disso, ele trabalha regularmente com jovens equipes de dublês, consulta produções e continua sendo uma mente criativa nos bastidores. Sua contribuição para o cinema de ação é tão grande que gerações de atores e dublês o citam como um modelo a seguir. Jason Statham é um dos poucos astros de ação modernos que desfrutam na Europa do mesmo status de culto que as lendas dos anos 80 e 90. Seu avanço veio em 2000 com Snatch, mas foi somente com a franquia Carga Explosiva que ele se tornou o rosto de uma nova era. Cru, intransigente, duro na expressão, mas sempre com uma frieza sutil que o diferenciava imediatamente dos outros. Em filmes como Os Mercenários ou Velozes e Furiosos, ele consolidou sua reputação como um componente indispensável do cinema de ação contemporâneo. Hoje, aos 58 anos, ele continua no centro de grandes produções.
Seu filme Beekeeper Rede de Vingança foi um sucesso mundial em 2024 e arrecadou mais de 160 milhões de dólares. O filme de ação Rebellion, com lançamento previsto para 2026, já foi filmado e seu retorno ao final de Velozes e Furiosos também está planejado. Paralelamente, ele trabalha em Beekeeper 2 e investe cada vez mais em seus próprios projetos como produtor, o que lhe proporciona liberdade criativa e expande ainda mais sua influência no gênero. Statham personifica um herói de ação moderno que se redefine constantemente, sem perder suas raízes. Essas 8 lendas não apenas moldaram o cinema de ação, mas também criaram memórias que permanecem inesquecíveis para muitos de nós. Alguns ainda estão sob os holofotes, outros se retiraram, mas cada um deles carrega um legado que vai muito além da tela. Seus filmes nos lembram de uma época em que coragem, energia e grandes histórias dominavam o cinema. Se esta retrospectiva tocou algo em você, sinta-se à vontade para compartilhar seu momento favorito e assinar o canal para mais viagens aos ícones de nossa juventude.